Olá, paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo bíblico. Hoje nós estamos com o tema da teologia da prosperidade. Meu irmão, nós estamos vivendo em um tempo em que muitos estão pregando uma mensagem revestida de fé, sucesso, vitória, triunfalismo, e já temos até mesmo os coaches na igreja mostrando às pessoas como elas devem fazer sucesso e tudo mais. E essa teologia da prosperidade, ela é um desvio, ela desvia do verdadeiro evangelho, o evangelho cristocêntrico, porque ela coloca o homem e suas conquistas no centro da fé. E nós vamos entender pelo estudo de hoje que isto é uma oposição clara ao evangelho de Cristo, que disse: cada um toma a sua cruz e siga-me. Para começar, precisamos então esclarecer aqui o que é teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela ensina que Deus, Ele deseja que todos os cristãos sejam ricos, saudáveis e bem-sucedidos, e que essas bênçãos, elas dependem da fé e da confissão positiva e das ofertas entregues como sementes. Está escrito, terceira epístola de João, no seu capítulo único, e os primeiros versos ali, João diz ao presbítero Gaio, amado, eu desejo que vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Está na Bíblia, é isso aí. Princípios básicos da teologia da prosperidade. Primeiro, a fé como poder criador. Se você tem fé, você pode trazer à realidade aquilo que não existe ou aquilo que você deseja. Basta ter fé. Se você tem fé, então você consegue. Segundo ponto, confissão positiva. Você nunca vai soltar palavras que sejam de derrota, de maldição, de fracasso, de desistência. Não, você deve sempre se posicionar com palavras de sucesso, de vitória. Você deve rejeitar aquilo que você não quer e profetizar aquilo que você quer. E essas palavras, elas vão ganhar vida. Você deve declarar com fé, e isso vai atrair a bênção divina. Você pode, você consegue, e você vai chegar aonde você quer. As ofertas são como sementes. Terceiro ponto aqui: as ofertas são sementes. Contribuições financeiras geram retorno de prosperidade, independente de quem você seja, o que você faça, aonde você esteja. Se você semeia, você colhe, é o que diz a Bíblia, segundo eles. Aquele que semeia, ele vai colher. Então, semeou, vai colher, independente de caráter, independente de tudo. Se você semeia dinheiro, deve colher dinheiro. É esse o posicionamento, o pensamento positivo. Quinto ponto: bênçãos materiais como evidência de que você está certo, que você está no caminho certo. Riqueza e saúde são sinais de fé, do favor e do favor divino. Se você é um homem que tem um bom carro, tem uma boa casa, tem um bom salário, tem dinheiro, então você é uma pessoa de sucesso, então você é uma pessoa favorecida por Deus, abençoada por Deus, aceita por Deus, e Deus está na tua vida. Se você não tem essas coisas, então você tem alguma coisa de errado, você está amaldiçoado e você precisa mudar de vida, precisa fazer alguma coisa, rever o que está errado na sua vida, para que você possa chegar aonde você precisa chegar. A rejeição da pobreza. Último ponto aqui: rejeição da pobreza. Pobreza e doenças são maldições que devem ser quebradas. Essas são, os principais pontos aí da teologia da prosperidade. A fé como uma força criadora, a confissão positiva para atrair bênçãos, e as sementes que geram retornos espirituais. Se você é um homem que tem fé,
Se você é um homem de Deus, então você é um homem abençoado e todas as coisas têm que dar certo para você. Se alguma coisa está dando errado, é porque você está fora do propósito, do foco de Deus, no caso seria a origem histórica da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela nasceu do movimento do novo pensamento, lá pelo século XIX. Foi pregada pelos pregadores Keaton, Kenneth Hagin. Eu tenho alguns livros desse cidadão aqui. Tem vários autores aí do século XIX que escreveram livros sobre isso, e eles diziam que você tem que ter essa parte aí do que nós falamos da confissão positiva. Tudo está na mente. A maneira como você pensa, assim você vai ser. Se você consegue imaginar a vitória, então você vai ter vitória. Se você acredita ser uma pessoa de sucesso, você vai ser uma pessoa de sucesso. E em partes faz sentido, mas a questão o foco é muito levado, deixado tudo para trás e só nessa direção, muito focado nisso, esquecendo das outras coisas que o Evangelho também tem registrado aí. Chegou no Brasil mais ou menos na década de 80 e 90, através de quais igrejas? Igreja Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus. Depois veio muitas outras igrejas, né, com esse propósito de prosperidade, cura divina. E além do mais, quando começaram aí essas igrejas a arrecadarem bastante dinheiro, porque muitas pessoas estão precisando dar uma virada na vida, não é à toa que as lotéricas estão cheias de pessoas apostando, estão acreditando numa virada. Não é à toa que muitas e muitas loterias estão tendo sucesso, né? Porque as pessoas querem mudar de vida, elas querem enriquecer. E essas igrejas, elas acertaram bem no alvo daquilo. Eles acharam bem a raiz da onde elas precisavam investir. E as pessoas começaram a acreditar e começaram a dar grandes quantidades em dinheiro. Eu sei de pessoas que venderam casas para poder investir, para ter um retorno muito grande de Deus, um sacrifício absurdo para ter um retorno. E isso fez com que essas igrejas tivessem grandes quantidades de dinheiro e através disso até comprassem canais de televisão, programas de rádio e internet e tudo mais. Então a propaganda é grande. Até hoje a propaganda dessas igrejas é muito grande, é muito forte, elas alcançam muita gente. Você que está me ouvindo, talvez seja uma pessoa já com bastante tempo de fé, bastante tempo de conhecimento de igreja, de palavra de Deus, de Bíblia, de culto. Então você pode olhar de uma maneira: é verdade, pastor, mas quem está começando, quem está aí de repente desesperado, procurando uma saída, procurando uma resposta, endividado, quando ouve a propaganda na televisão, ele pensa: é o lugar que eu tenho que ir, e ele vai. E chegam lá, são feitas muitas propostas de sucesso, é pregado muito encorajamento. E eu vou dizer a verdade que para algumas pessoas até dá certo, mas para a maioria, muitas vezes, acaba dando o contrário, né? A pessoa acaba se prejudicando muito nesse sistema aí. Práticas abusivas e heréticas que são encontradas nessas igrejas. Olha, tem muitas, mas eu vou citar apenas algumas aqui. Venda de objetos ungidos, rosa ungida, óleo de Israel, pedaço da cruz, sal grosso da bênção, lenço com o suor do pregador. Tudo isso promete cura em troca do investimento que você vai estar fazendo. Você leva uma rosa ungida, mas deixa um investimento. Se você só levar a rosa, mas não investir nada, não vai acontecer milagre. Você tem que comprar aquele objeto. É um sacrifício que você precisa fazer. É assim que se entende. Só que isso está fora
do que a Bíblia ensina. A Bíblia não tem nada disso, meu irmão, nada mesmo. Campanha do envelope, envelopes com valores pré-definidos. Eu testemunhei algo numa dessas igrejas que eu fiquei horrorizado. Eu vi as pessoas entrarem na campanha do voto de R$50, e ali foi uma fila, uma enorme fila, trazendo R$50, e em troca o pregador, o profeta lá, entregava um certificado para a pessoa, dizendo: olha, você é uma das pessoas que conseguiu acreditar, e agora você está sendo certificado que você realmente é uma pessoa de fé. Irmãos, de R$50 levava o certificado para casa e encheu 2 salvas de dinheiro. Depois a campanha do Salmo 23, cada um dava R$23 dentro de um envelope, e assim mais dinheiro e mais dinheiro. Eu calculei que naquele dia foram muitos milhares de reais colocados naquelas salvas. Tudo isso em foco do fiel ser abençoado, da pessoa ser abençoada. Mas para ela ser abençoada, ela tem que pagar por isso, ela tem que dar um propósito. Aí tem os propósitos do sacrifício. Sacrifício é sacrifício. Eu ensino que oferta é sacrifício. Só que ele é um sacrifício que deve brotar da pessoa, não do pastor, do pregador, de alguém que está representando Deus no caso, né? Esse sacrifício não deve ser forçado, esse sacrifício deve ser voluntário. A pessoa deve se sentir com o desejo de fazer esse sacrifício, não feito uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa, investido tudo que pode para que a pessoa faça esse sacrifício, porque muitas vezes ela não vai estar fazendo com fé. Então esses propósitos, eles aí, as pessoas entregam tudo, elas vendem tudo o que tem e entregam lá na igreja, pensando que vão mudar de vida. Eu vi casamentos de 20 anos acabarem por causa de um desses propósitos aí, um propósito de fé, e não aconteceu foi nada, e acabou-se o casamento com tudo isso, né? E existe aí condicionamento das bênçãos. Se você escutar essas palavras: quem não dá, também não recebe. Você só será curado se ofertar com fé. Essas frases, elas corrompem o verdadeiro evangelho, porque o evangelho, ele não faz acepção de pessoas, e ele não é conforme o investimento, ele é pela fé que há no coração da pessoa. É algo que nenhum pastor na terra pode dizer se a pessoa tem ou não tem, porque isso é pessoal, é ela e Deus. E isso tem gerado constrangimento para muitas pessoas, porque o pastor, ele traz aquilo como um modelo. Esse aqui é um modelo de prosperidade, esse aqui é um modelo de fracasso, esse aqui é um homem abençoado, esse outro aqui não é um homem abençoado, é um homem amaldiçoado. Esse constrangimento, isso é terrível. Eu sei de um irmão que foi para a igreja alegre com o seu carro, com o seu calhambeque, né? Ele tinha um carrinho, mas não era um carro muito bom, e ele chegou cedo, porque ele queria chegar cedo no culto, e colocou o carro perto da entrada da igreja. Quando um dos obreiros dessa igreja viu aquele carro, correu até o irmão e disse: tire essa... eu não vou falar o palavrão que o obreiro falou. Tire isso daqui, porque se as pessoas virem ao culto e verem esse carro e descobrirem que é de alguém da igreja aqui, isso vai prejudicar a mensagem, vai prejudicar. Irmão, misericórdia, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o irmão teve que tirar o carro da frente da igreja e colocar longe, esconder, para que ninguém saiba que aquele carro pertence a um irmão que congrega naquela igreja. Porque se prega vitória, sucesso, prosperidade, como que um irmão da igreja pode ter um carro velho? Pensa aí. Também nessas igrejas, agora eu quero citar algo interessante, está até nas redes sociais aí, o altar VIP. Pessoas que são mais poderosas, com generosas ofertas, elas não precisam ficar lá entre os outros, os simples, os humildes. Elas podem ficar
No altar VIP tem um espaço separado, um espaço preferencial, um espaço melhor, especial para pessoas assim. Isso ele vai contra totalmente o que a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 2, em versículo 1 a 5. Meu irmão, vai totalmente contra. A Bíblia diz ali: se você tem um irmão rico na igreja, um irmão pobre, e você recebe o irmão rico com maior honraria, e aperta a mão dele, e o cumprimenta, e quando chega alguém pobre, você manda sentar lá nos últimos bancos. Isso, a Bíblia diz: por acaso vocês não estão fazendo acepção de pessoas? Então, pense nisso. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz em Jeremias 23:1: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Fica aí para você que está aí enfocado na teologia da prosperidade. Tito capítulo 1, 10 e 11: muitos são insubordinados, faladores vãos e enganadores, ensinando o que não convém por torpe ganância. Medite nisso. Em Mateus 10 e 8 diz: de graça recebeste, de graça dai. Então o Evangelho, ele não tem um preço. Se alguém receber uma cura de um câncer, que preço ela pagaria por essa cura? Se alguém era cego e recebeu visão, quanto ele deveria pagar por isso? Alguém que era surdo, alguém que estava morto e voltou à vida, quanto se paga por isso? Não tem um preço. O Evangelho, meu irmão, ele não tem como a pessoa pagar, ele é impagável, não tem. Então não posso vender. E alguém disse: como que eu posso vender algo que não é meu? Eu não posso vender algo que não é meu. Se eu estiver vendendo algo que não é meu, então eu estou pecando seriamente, eu estou cometendo um crime. E hoje em dia há muitos criminosos por aí, vendendo o que não lhes pertence. O Evangelho é algo dado por Deus, é a graça de Deus, é Deus operando, não é meu. Então eu recebi de graça eu devo distribuir isso. Amém? Contraste fundamental entre o Evangelho cristocêntrico e a teologia da prosperidade. O centro da mensagem da teologia da prosperidade é o homem e suas necessidades. No Evangelho cristocêntrico, Cristo e sua glória. Este é o foco, este é o centro da mensagem. O propósito da fé na teologia da prosperidade é obter bênçãos materiais. Se você tem fé, então você conquista. Se você tiver fé, esse ano você troca de carro, esse ano você conquista sua casa própria, esse ano sua empresa vai alavancar. E se você tiver fé, em poucos anos você vai se tornar milionário, bilionário. Amigo, isso aí o mundo já faz, essas coisas. Essa proposta aí o mundo já está propagando. É o pensamento positivo. Se você crê, você pode. O evangelho cristocêntrico, o propósito da fé é diferente. O propósito da fé no evangelho cristocêntrico é ser salvo, transformado e viver para Deus. Se você está no evangelho cristocêntrico, o propósito é esse: salvação, transformação e santificação. É esse o propósito. A visão da cruz na teologia da prosperidade é o meio para alcançar o sucesso. Através de Cristo, através da cruz de Cristo, você será uma pessoa de sucesso. Mas no evangelho cristocêntrico é lugar de morte do eu e reconciliação com Deus. A cruz tem uma diferença muito grande. A mensagem central: você nasceu para vencer. Essa é a mensagem da teologia da prosperidade. Na mensagem do evangelho é: tome sua cruz e siga-me. É essa a mensagem central. Sinal de bênção na teologia da prosperidade: saúde, riqueza, vitória. Sinal de bênção no evangelho de Cristo: fruto do Espírito, contentamento e fidelidade. Se você está em Cristo, você vai automaticamente produzir fruto do Espírito. Vai ter contentamento. Estejamos contentes com isto, disse Paulo. Você vai ser uma pessoa grata a Deus.
e vai se procurar manter-se fiel a este Cristo. A adoração, o foco da adoração na teologia da prosperidade é o que Deus pode fazer por mim. Eu adoro Ele porque Ele pode mudar a minha vida. Eu vou adorá-lo porque se Ele ver alguma coisa em mim, Ele pode fazer algo extraordinário por mim. Se eu conseguir chamar a atenção de Deus, Deus vai mudar a minha história. É essa o foco da teologia da prosperidade. E no Evangelho, o foco da adoração é quem Deus é, o que Ele já fez e pronto, Ele já é Deus. E nós não adoramos pelo que Ele faz, Ele adoramos pelo que Ele é, pelo que Ele vai fazer ou coisa assim. É pelo que Ele é Deus e por isso o adoramos. A adoração verdadeira é essa. O que a Bíblia ensina sobre riqueza e pobreza? Meu irmão, a Bíblia não glorifica nem a riqueza nem a pobreza. Ela não dá uma grande vantagem para os ricos e nem uma grande vantagem para os pobres. A Bíblia não enaltece nenhum nem outro. A Bíblia diz em Salmos 34:6, Provérbios 14:31, que Deus, Ele se importa com os pobres. Jesus, Ele nasceu em simplicidade e viveu sem posses. Está escrito, Mateus 8:20. Os pobres são bem-aventurados, Lucas 6:20. Mas a pobreza não é condição para a salvação. O que a Bíblia ensina sobre a riqueza? A Bíblia ensina que a riqueza em si não é pecado. Não é pecado. Abraão era rico, Davi era rico, Jó eram ricos, todos esses homens que eu citei eram ricos. Salomão era muito rico. Então a Bíblia não é contra a riqueza. O perigo está em amar aquilo que se tem. Está lá em 1 Timóteo 6:10. Não é o dinheiro o problema. Não está escrito que o dinheiro é a raiz de todos os males. O que está escrito ali é: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você coloca o dinheiro acima de Deus, aí você está com um problema muito sério. Somos chamados à generosidade, à mordomia e ao desapego. Você pode ler isso lá em Lucas 12:15, 1 Timóteo 6, do 17 ao 19. Nós não somos chamados para viver nessa terra apegado ao que tem, mas somos chamados a viver para Cristo, para proclamar o Evangelho de Cristo de toda e qualquer forma possível. Vamos agora aqui citar alguns exemplos bíblicos da verdadeira prosperidade. Você sabia que é possível você ser rico e pobre ao mesmo tempo? Pobre e rico ao mesmo tempo? Alguém disse que existem pessoas tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Vamos lá. O primeiro exemplo que eu quero citar aqui é Paulo. Paulo, ele, embora enfrentasse dificuldades financeiras e perseguições, afirma ser rico em Cristo, encontrando alegria e contentamento nas situações adversas. Sua riqueza estava em sua fé, conhecimento e amor, impactando a vida de muitos ao compartilhar o Evangelho. Você pode ler isso claramente lá em 2 Timóteo 6:10, onde ele diz: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Observe, eu tenho outro exemplo aqui, o maior exemplo da história. Jesus, Ele é o dono do universo, Ele é o rei sobre toda a terra, mas Ele viveu como servo. Lá em Mateus 8:20 está escrito assim, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Olha, meu irmão, ele poderia ter nascido em berço de ouro, vivido uma vida regalada de luxo, mas esse não era o seu propósito. Ele não tinha esse propósito. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então ele viveu como uma pessoa simples, sem nenhuma riqueza. Até o túmulo que ele foi enterrado era emprestado, porque ele não tinha um túmulo já preparado, sabendo que iria morrer. Então, meu irmão, preste atenção nisso.
O evangelho, a prosperidade, ela é diferente da riqueza. Alguém é rico e pobre ao mesmo tempo. Asaf, ele traz uma reflexão no Salmo 73. Ele expressa sua frustração ao observar a prosperidade dos ímpios, mas encontra entendimento e paz ao entrar na presença de Deus. Essa experiência o ajuda a perceber que a verdadeira prosperidade vai além das bênçãos materiais. Leia o Salmo 73. Asaf não era qualquer um. Asaf era um verdadeiro homem de Deus. Ele era um dos principais adoradores no templo de Davi. Ele era o regente do coral. Ele era uma bênção, mas teve um momento na sua vida que ele ficou preocupado, porque ele via os ímpios prosperando. Então ele traz essa reflexão ali. Leia o Salmo 73. Mas no final ele concorda que a melhor coisa é estar com Deus. Nós vamos encontrar também as igrejas de Esmirna e de Laodiceia. São lá em Apocalipse 2 e Apocalipse 3. A igreja de Esmirna era uma igreja pobre financeiramente, vamos dizer assim, mas ela era rica espiritualmente. Já a igreja de Laodiceia era uma igreja rica financeiramente, mas Jesus disse: você diz que é rico, mas você é pobre. Você diz que está bem vestido, mas você é miserável, está nu. Essa realidade. Uma igreja que parecia pobre, mas na verdade era rica. Uma igreja que parecia rica, mas na verdade era pobre. É o caso dos nossos dias. Tem muita gente que pensa estar rica, mas é pobre. Tem gente que pensa estar bem, mas na verdade está muito mal. Nós devemos também agora evitar aqui, só para trazer uma conclusão nesse estudo, precisamos evitar uma outra teologia, que é a teologia da miséria. Tem gente que enaltece a pobreza. Ela acha que se ela é uma pessoa pobre, ela vai para o céu. Não, meu irmão, não funciona assim. A teologia da miséria é um termo criado pelos pregadores da teologia da prosperidade, mas ela faz sentido, porque tem gente que acredita que sendo pobre ela está mais perto de Deus. Mas observe o que eu vou dizer: tem gente que pode ser rica, ter a abastança de coisas, ter recursos bastante, e ainda vai estar com Deus, vai morar com Jesus. E tem gente, meu irmão, que ainda, apesar de ser pobre, vive apegado ao que tem, não serve a Deus de verdade e vai acabar indo para o lago de fogo. Salvação não quer dizer se você é miserável ou você é rico. As pessoas da teologia da miséria, elas exaltam a pobreza como mais santa que a riqueza, enquanto que muitas vezes a pessoa não tem nada e não é humilde, é arrogante. E criticam qualquer bem-estar material como mundano. Se o irmão trocou de carro, a pessoa que defende a teologia da miséria, ela acha que aquele irmão já está em pecado, ele está fazendo alguma coisa ilícita. Meu irmão, é possível a pessoa prosperar. A pessoa que tem Deus no coração, ela pode prosperar também. Meu irmão, não é só pobreza. Uma pessoa pode ficar rica, mas ela não pode enaltecer nem a riqueza nem a pobreza como favor divino. Algumas comparações aqui que eu vou trazer. Na teologia da miséria, a ênfase é o sofrimento, a privação. Qual que é o erro principal? Exalta a pobreza como sendo virtude, e não é. A verdade bíblica é: a pobreza não salva nem condena ninguém. A pessoa tem que estar em Cristo. Na teologia da prosperidade, riqueza, sucesso é a ênfase. Erro principal: usa Deus para adquirir os bens materiais. O que a Bíblia diz? Riqueza não é garantia de aprovação divina. Uma pessoa pode estar rica e totalmente desaprovada por Deus, está às vezes caminhando para o inferno. Talvez o seu dinheiro, a sua riqueza, seja realmente o seu maior problema. Qual que é a ênfase do evangelho cristocêntrico? Cristo, cruz, contentamento, gratidão a Deus. Então o que acontece aqui?
Nós temos que ter um equilíbrio entre fé, mordomia e serviço. Nós somos chamados para servir. O maior mandamento é amar a Deus. O segundo, semelhante a este, é: ama teu próximo como a ti mesmo. É esse o evangelho cristocêntrico. Lá em Filipenses capítulo 4, 12 e 13, nós aprendemos que nós devemos viver com muito ou com pouco, mas sempre contente com Cristo, porque Paulo disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Concluindo então esse estudo sobre a teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, ela representa um desvio drástico, grande, do evangelho cristocêntrico, transformando a fé em uma ferramenta para conquistar bênçãos materiais e reduzindo Deus a um dispensador de bênçãos terrenas. Suas práticas abusivas distorcem o caráter de Deus, mercantilizam a fé e ferem especialmente os pobres e vulneráveis. Quantas pessoas que eu conheço que foram membros dessas igrejas e hoje estão fora da igreja e veem a igreja de Cristo como uma empresa da fé. Eles não querem mais saber de evangelho nenhum. Nenhuma igreja para eles presta, porque eles entendem que todas as igrejas são iguais. Ainda que, quando ele liga a TV, quais as igrejas que aparecem lá? Essas igrejas aí. Então, ele não quer mais saber de nada, ele acha que tudo é igual. O verdadeiro evangelho não cobra por milagres, não condiciona bênçãos ao dinheiro e não envergonha quem não pode dar. Cristo morreu gratuitamente para nos dar vida abundante, espiritual, não para financiar impérios religiosos. Cristo não veio para criar uma religião, sabia? Cristo não veio fundar o cristianismo. Ele nunca teve essa ideia. Ele veio trazer o homem de volta para Deus. Ele veio resgatar o homem do pecado, não para criar uma instituição religiosa, uma igreja, para dar poderes para as pessoas, aprisionar outras para conseguir dinheiros. Essa nunca foi a ideia de Cristo ou a ideia do evangelho. O verdadeiro evangelho, ele é simples, como foi pregado aí, ensinado na terça-feira passada. O evangelho é simples, não tem nada de complicado. O caminho é Jesus, mas tem algumas igrejas que têm se tornado pedágio desse caminho. Tem colocado uma barraca atrás da outra para tentar ganhar dinheiro, angariar fundos através do evangelho. Olha, meu irmão, tudo isso Deus trará a julgamento um dia. A verdadeira prosperidade cristã consiste em conhecer e andar com Deus, encontrando contentamento em todas as circunstâncias e mantendo Cristo como centro da fé. Como Paulo declara: nada tendo, mas possuindo tudo. Este é o paradoxo do cristão fiel, que encontra em Cristo sua verdadeira riqueza. A pessoa que encontrou em Cristo esta riqueza, que ela realmente se entregou a Cristo e está feliz com Cristo, ela não se importa se ela tem ou não tem, porque a alegria dela está em Cristo. As circunstâncias não abalam ela. Quando o dólar sobe, ela está alegre. Quando o dólar cai, ela continua alegre. Quando ela tem um carro novo, ela está alegre. Quando ela tem um carro velho, ela está alegre. Se ela não tem carro, ela está alegre do mesmo jeito. Se as pessoas ficam ricas em volta dela, ela está alegre. Se ela fica rica em volta dessas pessoas, essas pessoas em volta dela, ela continua alegre, porque ela não está focada, não está ligada às coisas daqui. Ela está focada no céu, irmão. A cabeça dela está lá. Paulo disse: a nossa pátria é lá em cima, não é aqui. Então a teologia da prosperidade, ela tem causado um grande estrago. Por quê? Porque além dessas igrejas grandes que estão pela TV, as novas igrejas que vão surgindo, elas nascem meio confusas. Se escreve na placa igreja pentecostal, mas na verdade não é uma igreja pentecostal, é uma igreja neopentecostal, porque ela já vem com essas práticas, ela já vem com as mesmas ideias dessas antigas igrejas, tentando usar a fé das pessoas, e com isso ela está indo para o caminho errado. Mas que Deus
tenha misericórdia, que nos ajude, que nos ilumine, para que possamos estar cada vez mais retornando ao verdadeiro evangelho, o evangelho cristocêntrico, que é um evangelho de cruz, um evangelho de negue-se a si mesmo e siga-me, com muito ou com pouco, mas sendo sempre fiel. Que Deus abençoe sua vida. Na próxima terça nós vamos estar aqui com um estudo sobre o culto das emoções. As pessoas estão enaltecendo as emoções. Hoje eu senti Deus, hoje não senti nada. Como se Deus tivesse que ser sentido a qualquer preço. Meu irmão, escuta bem, Deus está aqui, agora, nesse exato momento. Você assistiu esse vídeo e Deus estava nesse negócio, porque eu e você, nós estamos na mesma linha de pensamento, Cristo. Amém? Que Deus abençoe. Até terça que vem, em nome de Jesus.